hoje nós vamos tratar de um tema muito legal e muito útil. Finalmente, vamos aprender a conjugar os verbos no presente. Vai ser bem fácil, mas são muitos detalhes, então preste atenção. Se você puder, pegue um papel, um lápis, anote, treine, porque assim você aprende. Às vezes, só ouvindo aqui, você entende tudo, mas não aprende. Porque tem que repetir. Então aqui eu passo tudo que você precisa saber. Mas não se esqueça de anotar, de fazer com outros verbos, de testar. E assim vai tudo ficando bem fácil. Bom, hoje eu vou ensinar para você como conjugar os verbos no presente. Os verbos regulares, tá bem? Os verbos regulares. Eu ainda vou ensinar os verbos irregulares, que também não são nenhum bicho de sete cabeças, mas nós vamos começar com os verbos regulares. E como é que eu faço? Bom, basicamente, você vai pegar o verbo no infinitivo. E como é que eu acho o verbo no infinitivo em alemão? Normalmente, o verbo no infinitivo em alemão tem en no final ou n. E aí, claro, você tem que aprender verbo por verbo, procurar os verbos que te interessam no dicionário, e o dicionário vai te dar sempre o infinitivo. Então, este verbo no infinitivo que você achou no dicionário vai ter no final dele um en ou um n. E aí, como é que você vai conjugar? Você vai tirar esse en ou este n e vai sobrar um pedacinho, que é o que a gente chama de raiz. É a raiz que eu vou usar para conjugar um verbo. Vou dar um exemplo mais palpável, por exemplo, o verbo machen, que significa fazer. Machen termina em en. Eu tiro o en, sobra mar é a raiz. E é essa raiz que eu vou usar para conjugar. Então, para conjugar, eu vou precisar, claro, de saber os pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela, que a gente já aprendeu. Então, se você não tiver com isso muito claro, volte lá, ouça de novo o áudio, sempre ajuda a lembrar. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar, por exemplo, eu vou ter que conjugar de acordo com a pessoa. É como em português, quando eu falo, por exemplo, eu como, o O no final demonstra que é eu como. Se for você, vai ser você come. E vai ter um E no final demonstrando que é você. Comemos, esse emos do final demonstra que é nós. Vai ser exatamente a mesma coisa. Vou pegar essa raiz e vou colocar esse finalzinho relativo a cada pessoa, cada pronome pessoal. Então, com o ich, que significa eu vou colocar um E no final. Então, ich mache. Com o du, eu vou colocar sempre um ST no final. Du machst. Então, ich mache, eu faço. Du machst, você faz. Er, sie, es, ou seja, ele ou ela, macht. Então, vou colocar um T no final. Ele faz, ela faz, er macht, sie macht, es macht. Wir machen significa nós fazemos. Ah, mas aí coloco o N de novo? Sim, coloco o N de novo. Era aquele lá, como o do infinitivo, mas o wir vai ficar no mesmo formato. Wir machen. Nós fazemos. Ihr macht, vocês fazem. Então tem um Tzinho lá no final de novo. Ihr macht, vocês fazem. Sie machen é o você ou vocês formal, né, com letra maiúscula, também com N. Você faz ou vocês fazem a partir da formalidade. Quando eu me comunico formalmente, temos também um áudio aí sobre formal e informal. Então, se tem alguma dúvida, procure por este áudio. E por último, Sie machen, que significa eles ou elas fazem também com EN, tá bem? Então, basicamente, se vocês derem uma olhada aí nesses finaizinhos que a gente tem em alemão, você percebe que a gente só tem 4 finaizinhos, né? O ich vai ter um E, o du, o ST, o es e es e o ia vão terminar em T, e o via, o zi e o zi em EN. Basicamente, você tem o quê? Que treinar. Treine bastante, faça frases, construa frases com esses finaizinhos, conjugando verbos regulares, de maneira que você aprenda, porque é relativamente simples, mas precisa de memorização desses finaizinhos aí,
dessas marcas aí para cada pessoa. Então, atenção, realmente produza bastante, escreva frases. Eu coloquei aqui alguns exemplos para ficar ainda mais claro. Vamos lá. Primeiro exemplo. Ich und Felix kommen aus Brasilien. Ich und Felix kommen aus Brasilien. Eu e o Félix viemos do Brasil, né? Nós nascemos no Brasil, nós viemos do Brasil. Aí, o aluno desavisado vê ich e quer colocar um e no final do verbo. Mas atenção, o sujeito aqui é ich und Felix. E ich und Felix somos nós, não sou eu, né? Eu e o Félix somos nós. Então, vou conjugar o verbo como nós, por isso é n no final. Wir kommen, ou seja, ich und Felix kommen. 2. Jeden Tag macht du und Jan keine Hausaufgaben. Todo dia, você e o Ian não fazem para casa, não fazem os para casas. Atenção, aí de novo eu tenho a mesma questão. Eu vejo do, eu quero conjugar com ST no final. Mas o sujeito aí não é do, o sujeito é du und Ian. Du und Ian são vocês, você e o Ian são vocês. E por isso eu vou conjugar com T no final, vou conjugar como ihr, né? Jeden Tag macht ihr keine Hausaufgaben. É a mesma coisa de jeden Tag macht du und Jan keine Hausaufgaben. 3. Markus und Claudia haben keine Kinder. Markus und Claudia haben keine Kinder. Quem são Markus und Claudia? Markus und Claudia são eles, então é o sie, né? É o sie plural. Markus und Claudia haben keine Kinder. Então, por isso eu conjuguei com o en no final, porque eles são eles, ele é o sie de eles ou elas. Ah, mas como é que eu vou saber a diferença entre o sie de eles ou elas e o sie de ela? Bom, é a conjugação do verbo, exatamente, né? Se eu tenho, por exemplo, eles cozinham, é sie kochen, com n no final. Se for ela cozinha, vai ser sie kocht, com t no final, porque sie é as ies, a gente viu ali, é a terminação t. Ela cozinha, sie kocht, eles cozinham, sie kochen. Então, a terminação do verbo vai ser, inclusive, muito importante para entender se esse sujeito, se esse sie é ela, ou se esse sie, por exemplo, é eles ou elas. Bom, sobre os verbos regulares, é só isso. A gente ainda vai aprender mais um detalhe ou outro sobre os verbos regulares e vamos aprender claramente também sobre os verbos irregulares. Então, por hoje, estude isso, faça frases, construa frases e aprenda bastante. Tschüss!